Hoje eu tô dando uma passada aqui nesse horário para conversar um pouquinho com você sobre sintomas e história. É bem interessante a forma com que a nossa história de vida, com que a sua história de vida, ela acaba influenciando em tudo que nós somos, sentimos e vivemos, não é verdade? É bem interessante a gente lembrar que todas as experiências que foram vividas ao longo dos anos, as experiências que foram vividas ainda no período intrauterino, quando você estava sendo gerado, as experiências das marcas impactantes na sua vida, seja ela um impacto de uma alegria fantástica, né? Uma memória boa, algo que foi muito gostoso para você viver, como uma memória tóxica, difícil, dolorida, né? Uma memória que não é legal às vezes você trazer a sua lembrança. E aí, inconscientemente, para sua proteção, você guarda, arquiva isso dentro de você. Mas o fato é que essa memória, ela gera uma energia e toda a energia interna gerada, ela vai procurar uma forma de sair. É bem importante a gente lembrar que o sintoma que o corpo acaba vivendo nada mais é do que um reflexo da sua, vamos dizer assim, um reflexo da estrutura de como você encarou as coisas. É literalmente o que eu gosto muito de estar comentando para quem conversa comigo é que nem toda doença ou nem todo sintoma é um problema emocional, mas com certeza todo problema, toda dificuldade emocional vai ser transformado em sintoma. E aí você precisa aprender a observar a importância disso na sua vida. Porque é claro que os medicamentos ajudam bastante, né? O tratamento é importante, é claro que a boa ciência, ela auxilia bastante nos processos, mas você e eu bem sabemos que às vezes há alguns casos que o medicamento é um paliativo, o medicamento é um ajudador, o medicamento é algo que é um autorregulador e vai funcionar para te ajudar a ter um equilíbrio, uma qualidade de vida. Mas ele sozinho, ele não resolve o sintoma que você está sentindo. Ele não resolve na prática aquilo que o seu corpo está gritando. E aí um tema que eu gosto muito de falar, que é sobre o transtorno de ansiedade, a depressão, ou a síndrome do pânico, ou até mesmo a insônia, que são comuns entre mulheres, né? Há um número muito grande de mulheres sofrendo com esse processo. E aí, quando eu venho recebê-las em atendimento, seja o atendimento online, seja o atendimento aqui no nosso consultório, na nossa comunidade, chamada Comunidade Transformar. Se você ainda não conhece, corre lá no Instagram, @Comunidade Transformar. A gente está aí movimentando a saúde mental e a saúde emocional para que você entenda de uma vez por toda que você é composta de espírito, alma e corpo. Só que não é separado, né? Espírito, ponto. Alma, ponto. Corpo, ponto. É tudo junto. Imagina você escrevendo tudo junto. Espírito, alma e corpo. Essa é você. Uma composição de uma estrutura que vai passar pela parte fisiológica e biológica, a maravilhosa genética, uma composição que vai passar pelas características da sua família, né? Quem me conhece fala, nossa, você é muito parecida com a sua avó, nossa, o seu rosto lembra o seu pai, nossa, você é muito parecida com a sua irmã, onde a genética vai mostrando e modelando o nosso corpo, a maravilhosa biologia, né? A gente também tem a estrutura da espiritualidade, que hoje a Organização Mundial da Saúde já defende como um dos 5 pilares de saúde e qualidade de vida. Então, sem desenvolver a espiritualidade, esse seu contato mais amplo, mais sadio, mais saudável, o seu corpo psicológico não desenvolve bem. E a gente tem a alma, que muita gente acredita ser a sede das nossas emoções. E eu, como profissional e terapeuta, eu gosto de separar as partes que compõem uma alma. Nós temos a parte mental, lógica, onde se processam os pensamentos, onde você e eu aprendemos
como entender as coisas, onde a gente guarda os modelos, né? Se eu apresentar para você uma caneta, você vai chamar de caneta, o outro vai chamar de lápis. E aí a gente vai observando os processos de aprendizagem que a mente acaba gravando. Então a parte mental é muito importante para o ser humano, porque faz com que a gente tenha um contato de uma linguagem universal, uma mesma fala, uma mesma comunicação, ou que a gente aprenda comunicações novas. Por exemplo, eu estou falando aqui do Rio de Janeiro, carioca da gema, e um exemplo simples é que aqui a gente fala biscoito, e quando eu fui trabalhar em São Paulo, era uma briga todo dia de manhã, porque eu pedia biscoito, o pessoal falava bolacha, Tati, bolacha. Uma linguagem diferente, mas que foi aprendida porque a minha parte intelectual, assim como a sua, é desenvolvida mentalmente. Outra parte da alma que eu gosto muito de frisar é a parte das emoções. Eu sou apaixonada por emoções. Eu costumo dizer que as emoções Eu costumo dizer que as emoções são a escola da alma. E aí, literalmente, aquilo que você sente, mesmo antes de entender como explicar, já está sentido, já está gravado, então já é uma vivência para você. Então, existem situações em que as sensações e as emoções, elas nem sempre ganham um formato que você pode explicar. Nem sempre elas ganham um formato que você pode nomear. Sabe aquela sensação de que você sentiu, mas você não consegue falar? Exatamente. E aí a gente vai percebendo que essas mesmas emoções, quando elas estão guardadas dentro de você, quando elas estão arquivadas dentro do seu corpo, quando elas se conectam com a sua história lá atrás, a sua história de vida, quando ela se conecta com as pessoas com quem você se relacionou, quando ela se conecta com as histórias que você viveu, com quem você gostou, quando ela se conecta com quem você viveu e você não gostou. Então as emoções elas vão trazendo e fazendo uma ponte muito rápida que rompem o espaço e o tempo, e quando você percebe, no dia de hoje, agora, nesse exato momento, se você lembrar e trazer à memória uma emoção dolorosa, por exemplo, essa emoção vai ser sentida com a mesma força, com o mesmo impacto, com a mesma veemência, porque as emoções estão ainda afloradas, estão ainda se manifestando, e você ainda não encontrou uma maneira saudável de lidar com isso tudo. E o que é que isso tudo tem a ver, Tati, com um transtorno de ansiedade? O que é que isso tudo tem a ver com depressão ou com insônia? Amado, amada, tem tudo a ver. Quem nunca ficou com a mente muito acelerada, com um coração um turbilhão muito grande, e quando foi tentar dormir não conseguiu? Será que você nunca passou pela experiência de tentar desacelerar os pensamentos e perceber que eles não desaceleram? Quem nunca ficou chateado, aborrecido, até arrumou uma baita briga depois que uma pessoa desconhecida repetiu um gesto, mas que em você estava marcado e era dolorido, e aí você reage com aquela reação lá de trás? Será que você nunca passou pelo processo de sentir o meio do peito doer e descontrolar e o corpo acelerar demais, e aí a taquicardia ativar e você sai correndo com falta de ar, vai parar no hospital, chegar lá o médico fala: isso é ansiedade, é o transtorno de ansiedade exagerado, você está descontrolado, porque as suas emoções estão pipocando de uma maneira tal que você não está conseguindo controlar mais. Então, todas as vezes em que a sua alma, onde estão as suas emoções, ela não encontra uma maneira saudável, um veículo bom para que o corpo se expresse, para que você se expresse, essas emoções elas vão gerar uma doença, elas vão gerar um sintoma. E como eu gosto de ensinar, o corpo agora passa a ser o palco, o local onde essa emoção se manifesta através do sintoma. É por isso que muita gente trava alguma parte da coluna, tem gente que trava a coluna inteira. É por isso que o estômago dói, arde, as pernas, a pele fica manchada. É por isso que tem gente que perde a voz, né? A região da garganta fecha, dor de cabeça, queda de cabelo e por aí vai. Os sintomas estão mostrando para você que as suas emoções precisam de cuidado. Os sintomas estão mostrando para você que as suas emoções precisam de carinho. Elas precisam de um veículo saudável para se expressar.
Se você me acompanha aí nos stories, viu que eu coloquei que recentemente teve uma chuvarada aqui perto onde a gente tem a comunidade Transformar. E eu corri, coloquei um vestido que eu gosto e fui dançar na chuva. E aí quando eu coloquei esse post, algumas pessoas entraram em contato no direct falando: Tati, você tava pulando na chuva, vai ficar doente. E aí eu ri e falei assim: não, querida, a gente fica doente quando não dança. A gente fica doente quando não brinca, a gente fica doente quando não sorri. A gente fica doente quando não permite o corpo se expressar, né? Colocar para fora toda aquela tensão, mesmo que você não consiga ainda falar, mas eu tenho certeza que se você dançasse um pouquinho, seja na chuva ou seja dentro da sua casa com uma música que você goste, o seu corpo melhoraria e aliviaria o estresse. É bem interessante que já é comprovado que a dança, né, capacita o corpo como um processo anti-inflamatório. Ela previne a inflamação. Olha que interessante para quem vive problemas musculares, inflamatórios ou até mesmo artrose, acaba percebendo que dançar movimenta e traz leveza e descarrega uma energia saudável no seu corpo. Então, todas as vezes em que acontece a desconexão entre o espiritual e o corpo, a espiritualidade, você adoece. E aí, automaticamente, você não para pensar que estratégia você precisa buscar para mudar esse percurso. É claro que para você pode parecer uma coisa simples. A Tati saiu, foi lá dançar na chuva. Não, foi muito mais do que isso. Teve movimentos terapêuticos, né? Teve o sorriso no rosto, teve a brincadeira de andar na poça d'água. Eu estou dando um exemplo de uma prática que eu trago para a minha vida diariamente, porque aqui na Comunidade Transformar, nós acreditamos em terapias integradas, nós acreditamos que o ser humano, você precisa ser cuidado nas 3 áreas da sua vida. E aí quando você encontra o caminho de harmonia, quando aprende estratégias, quando absorve conhecimento, conhecimento é algo precioso demais. Quando você ouve alguém que viveu primeiro a experiência e você pode filtrar melhor para você, você começa a aprender a se cuidar e a se amar também, a ponto de perceber que você tem o bem em você e que você vai oferecer o bem para o outro. Então quero te fazer um convite. Se permita ser cuidada, se permita aprender estratégias para que esse bem flua na sua vida assim como tem fluído na minha. Sim, os sintomas são reflexos de questões emocionais que você não está se deixando cuidar. E sim, a comunidade Transformar está aqui para ajudar você a cuidar da sua vida emocional para que você seja mais leve, mais livre, mais alegre com você mesmo e possa viver o melhor da potência da espiritualidade sobre a sua vida. E como é que a gente faz isso, Tati? Nós temos os nossos cursos na nossa plataforma da Comunidade Transformar. Se você for lá na minha bio, bem no começo, tem clique aqui e aí vai lançar você para um dos cursos da nossa plataforma que nós estamos atualizando, mas já tem coisa prontinha, tem coisa preparada para você entender como a ansiedade, a depressão e a insônia podem sim ser curadas, não somente com medicamentos. E ali você vai ter um curso que vai te ensinar qualidade de vida, técnicas de respiração, vai te ensinar como você reconhecer a sua personalidade. Olha, você vai se maravilhar com o conteúdo que tem ali para poder transformar essa situação. Você vai dizer, peraí, só um pouquinho, agora eu estou cuidando de mim, agora eu estou aprendendo a cuidar de mim. Então, estou dando essa passadinha rápida nesse horário de hoje para falar contigo. Olha, se permita cuidar no corpo, na alma e no espírito. Se permita aprender estratégias de como vencer esse caminho que a ansiedade traça e desgasta você. Se permita aprender a mudar algumas circunstâncias emocionais que te aprisionam e você se culpa, se pune, não rende, não vive o poder que já existe dentro de você. E você que me conhece sabe que eu vou falar da questão bíblica, onde eu amo essa passagem da mulher que está à beirada do poço em Samaria, João capítulo 5 da Bíblia cristã. Corre lá para ler.
onde ela fala, né, quando o mestre, o curador se apresenta para ela, ela começa a derramar um monte de coisa, um monte de chateação, porque ela já estava armada. Porque quando você está ferida, quando você está desgastada, quando o seu corpo está dolorido por causa da ansiedade, quando a paciência está esgotada por causa da depressão, quando você está irritada por causa da insônia, alguém chega para te pedir alguma coisa, você logo quer afastar, quer repulsar, quer questionar, quer brigar, ou então algumas só choram. Choram, 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 choram. Aquela mulher era uma mulher como eu e você, era uma pessoa como a gente é. E ela, irritada com a qualidade de vida que ela tinha, ela começou a falar um montão de coisa para Jesus, para o próprio curador. Só que tem um pedacinho que eu gosto muito dessa passagem, desse ensinamento, que tem um momento que depois dela reclamar tudo que ela tinha para reclamar, né? Se o mestre, o curador, não fosse o curador, ele podia ter ido embora e ela teria perdido a oportunidade da vida dela. Se o curador tivesse ido embora, ela teria perdido a oportunidade da vida dela. E aí eu imagino ele respirando, tendo paciência, e ele vira para ela e fala assim: se tu soubesse quem fala contigo, eu te pediria água, e você me daria a água da vida. Você me daria água, porque há uma fonte a jorrar. Eu acho interessante que o mestre, que é curador, ele não está falando para ela assim: eu vou te dar alguma coisa que você vai ficar melhor depois que eu te der. Como você não sabe quem eu sou, eu vou relevar isso, eu não vou ouvir o que você está falando, eu vou te oferecer algo melhor. Não. Ele diz para ela assim: apesar da sua situação, apesar da dor que você está sentindo, apesar da ansiedade, apesar da depressão, apesar da solidão, apesar da revolta, apesar de tudo, de você querer despejar tudo isso, eu vou receber de você algo que já jorra dentro de você. Porque ele fala assim: a fonte já está jorrando de dentro de você, eu só vou tirar os entulhos. Esse é um ponto em que eu sou apaixonada como psicanalista, como teóloga, como ministra, sabe? Como conselheira, como mentora de muitas mulheres, como ajudadora do reino. Eu sou apaixonada porque ela era uma mulher com condições muito ruins para a sociedade. A história dela trazia muita vergonha e ela deveria ter muitas sequelas emocionais e muitas sequelas no corpo. Mas aí ele escuta e ele fala para ela: vai sair coisa boa aí de dentro. Como é que pode isso? Isso significa que apesar da sua história, apesar da história dela, tem algo bom aí dentro que você precisa aprender a acessar. Eu também amo essa passagem linda. Tem algo dentro de você que você precisa aprender a acessar. E aí, a sua história, tudo o que aconteceu, deve ser retirado da frente para que você descubra a potência que você é. O processo de cura acontece quando você se permite ir retirando as barreiras que bloqueiam a sua vida, a sua história, através das dores, do trauma, da mágoa. E aí sim, você consegue entender que está passando por um processo curador. Um processo de transformação, de libertação. E nós, da comunidade Transformar, eu, Tati Lima, sou apaixonada pela oportunidade de mostrar para você um excelente caminho, algo que a gente trilhou um pouquinho primeiro, e ainda está trilhando, ainda está aprendendo muito, mas já são 20 anos de estudo, de ministério, 20 anos de consultório, 20 anos estudando sobre espiritualidade, 20 anos de contato com Deus, para falar para você que você pode sair da situação que você está, independente dela qual for. A sua história ela não te define, mas compreender essa história e abrir mão dos processos fazem parte do seu processo de cura. Enquanto você fugir dessa circunstância, você vai continuar adoecendo. Mas no momento em que você se permitir estar aprendendo a mudar as interpretações dessas emoções, a ansiedade vai parar, o pânico vai parar, você vai conseguir dormir, porque entendeu que se permitiu cuidar.
tá certo? Então é isso aí. Quis dar uma passada rápida nessa tarde para deixar essa mensagem boa para você. Corre lá na nossa plataforma, vê o que tem de bom para você. E qualquer dúvida, chama a gente no direct. Caso eu não consiga te responder na hora, o nosso suporte vai estar dando uma resposta, mas com certeza eu gosto sempre de enviar um áudio, um texto, um oi, porque eu gosto dessa conexão contigo, tá bom? E essa livezinha curta vai ficar gravada lá no nosso feed. E se você puder partilhar com alguém, eu te agradeço. Se te fez bem, compartilha o bem com alguém também, tá certo? Olha, um beijo. Qualquer coisa, para atendimento online, para os cursos, chama a gente que o nosso suporte está pronto para te atender. Tchau, tchau. Forte abraço.